Bom dia, pessoal. Hoje vamos fazer uma pequena revisão, do assunto da primeira unidade. Nessa primeira revisão, nós vamos falar de sistema de numeração romanos, decimal, números naturais. Esses números naturais, nós vamos trabalhar as operações com alguns probleminhas, certo? Para dar início, vamos lá falar do sistema de numeração romano, certo? Aqui na tela ao lado. Vamos lá. Sistema de numeração romano é composto por 7 algarismos, ou seja, 7 letras. Algarismo não, retificando, Rita. 7 letras. Essas 7 letras são chamadas de símbolos, né, que representam o símbolo dos algarismos romanos. E nessas 7 letras, existem 4 letras que podem ser repetidas até no máximo 3 vezes, que é o I. O I representa 1, 2, 3. Então, repetir 3 vezes, não é? Aí vem o quê? O X, que é 10, 20, 30. Depois do X, tem o C, 100, 200, 300. Olha aqui, ao lado, tem o M, que é 1000, 2000, 3000. Pronto. Tendo essas letras que repetem, é só ter o máximo de cuidado para verificar quando for representar algum número. Aí temos o quê? O V, o L e o D, que essas 3 letras não podem ser repetidas. Ela só é colocada uma vez. O V é igual a 5, não é? O L igual a 50 e o D igual a 500. Se vocês observarem, ok? V, 5, depois 50, depois 500. Fácil, fácil, né? E agora, seguindo uma dica. No caso, quando o algarismo, ou seja, a letra menor, vem antes da letra maior, a gente faz o quê? Uma subtração. Se eu tiver IV, olha aí o exemplo, se eu tiver IV, o I não é menor do que o V, o I é 1, o V é 5. Aí, então, eu vou fazer o quê? Subtrair. Aí, eu subtraio 5 menos 1, 4. Assim como IX, não é? Também a mesma coisa. X, L, é só olhar o valor do X, o valor do L, e eu faço a subtração ou a soma, a depender da posição. Vamos supor, eu tenho XC. O C é 100, o X é 10. Então, eu vou fazer o quê? Eu subtraio, certo? Aí, se eu mudar a posição, CX, o C não é maior, vem antes do menor. Então, eu vou somar, certo? Espero que vocês deem uma lidinha, ou então preste bastante atenção a essa aula, as dicas, tudo para aprender. Números romanos é fácil, é só pegar essas dicasinhas que vocês aprendem rapidinho. Agora, o próximo assunto, nós vamos ver o quê? Como eu falei, sistema de numeração romanos e depois tem sistema de numeração decimal. O que é sistema de numeração decimal? É aquele agrupamento de 10 em 10 algarismo, certo? E quais são esses números que a gente utiliza no nosso dia a dia? Do 0 ao 9. Veja que são o quê? 10 números que nós trabalhamos para formar números diferentes, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como vocês estão vendo aí embaixo, certo? Então, nesse sistema de numeração decimal, nós temos o quê? A gente trabalha o quê? Classe e ordem. Para a gente saber escrever um número, ler um número, ou então escrever esse número por extenso, a facilidade de quê? Separar em classe, ver a quantidade de ordem que esse número tem para separar em classe e depois fazer a leitura. Cada classe é composta de 3 algarismos. Pode ocorrer, vamos supor, se eu tenho 7 números, um número formado por 7 algarismos, no caso, aí de 3, uma classe, 2 classes, depois sobra somente um número, mas esse um número faz parte da terceira classe, certo? Então, bora lá.
Vejam aqui na tela aqui o exemplo, né? Com calma, analisem direitinho e vamos continuar para o próximo assunto, certo? Não é difícil, é só a questão da concentração e saber. A primeira classe pertence a quê? A classe das unidades, que a gente vem de trás para frente. A segunda classe, a classe do milhar. A terceira, classe do milhão. E assim sucessivamente, certo? Bora lá para o próximo assunto. É somente o quê? Uma revisão e nós vamos nos encontrar na aula ao vivo para tirar as dúvidas, certo? Nós temos o valor posicional. O que é valor posicional? Praticamente, se a gente lê um número, vamos supor, eu tenho 562. Vamos supor que eu tenha 562. O 2, qual foi o som que você ouviu? 2. Então, o valor posicional dele é 2. 562. O valor posicional do 6, 60. E o valor posicional do 5, 500, que é o som que você ouve daquele número. Então, é o valor posicional, certo? Nós temos alguns exemplos, olhem aqui ao lado, que vocês vão ver e memorizar mais, certo? Pronto. Esse número, vamos supor, a gente faz a decomposição dele, né? Se eu fizer a decomposição desse 562, ou vamos ver um número bem maior. Vamos lá, 8.000, olha ele aqui, 8.517.692. Fazendo a decomposição dele, pronto, aí você já tem a leitura, o valor posicional de cada um, certo? Vamos seguir, vamos lá para o próximo assunto, certo? Pronto. Próximo assunto são os números naturais. Os números naturais, como a gente já falou no início, são aqueles só que nós falamos dos símbolos que são representados nos números naturais, que é do 0 ao 9. Já os números naturais, eles são o quê? Infinito. Eles precisam desses 10 algarismos para formar N números, certo? Nesses números naturais, nós temos números consecutivos. Vamos supor, eu tenho 12 e 13. Olha aqui, 12 e 13. São consecutivos. É quando vem um atrás do outro, consecutivo. Para não confundir com sucessor. Sucessor é quando a gente compara de um para outro. Qual é o sucessor do número 12? Aí, olha aí, sucessor do número 12 é o 13, certo? Se eu falar qual é o antecessor do número 13, é o 12, certo? E os números consecutivos, eu tenho uma ordem, pronto. 12 e 13 são números o quê? Consecutivo. Por quê? Porque vem um atrás do outro, certo? E vamos lá. Tem alguns exemplos, vamos supor, os probleminha. Eu tenho, vamos lá, olha ele aqui, vou colocar aqui embaixo, pronto, que vocês vão verificar. Em uma fábrica trabalham 245 operários, certo? Se cada um deles ganha R$ 560, quantos reais a fábrica paga por mês para todos os operários? Como é que nós vamos descobrir qual o valor que a fábrica paga para todos? Se tem um valor X, que cada um recebe por operário, e o total de operário é 245. A operação desse problema é o quê? Uma multiplicação, para descobrir o total que a fábrica paga, certo? Então, vai pegar a quantidade de operários multiplicado pelo salário que é pago por cada operário, certo? Vamos lá, um segundo exemplo. Determine a soma, já falou, então já sabe que é uma soma. Determine a soma do número 273 com o seu sucessor. 273, qual é o sucessor de 273?
274. O que é que vocês vão fazer? 273 mais 274, certo? Vamos lá. Então, já tivemos uma multiplicação, uma soma, agora vamos para a terceira questão. Ao pagar R$ 400, liquidei uma dívida de R$ 1.000. Quanto já havia pago dessa dívida? Então, se eu tinha uma dívida de R$ 1.000 e paguei 400, e com o pagamento desse 400 eu liquidei a dívida, então eu já tinha pago algo antes. Então, como é que eu vou saber? Eu vou pegar o 1.000, subtrair por 400. Subtraindo, qual é o resultado? Pronto, 1.000 menos 400, 600. Então, eu já tinha pago quanto? R$ 600, certo? Vamos para o último, que é, no caso, já trabalhamos soma, não é? A soma, a multiplicação, a subtração e agora vamos para a divisão, certo? Um frigorífico distribuiu igualmente 800 quilos de carne a 4 açougues. Ele distribuiu 800 quilos de carne a 4 açougues, certo? Quantos quilos de carne recebeu cada açougue? Se foram distribuídos, quando fala distribuir, né? Igualmente. Então, eu vou fazer o quê? Uma divisão. Peguei o 800 dividido por 4. Qual o resultado? 800 dividido por 4 dá 200 quilos de carne para cada açougue, certo? Como hoje, uma pequena revisãozinha, mas eu creio, se vocês prestarem bastante atenção, não é? Aí dá muito bem para fazer tranquilo esse questionário. O assunto não está fácil, certo? E agora, olha aí, a vida só dá asas para quem o quê? Não tem medo de cair, certo? Então, a vida só dá asas para quem não tem medo de cair. Por hoje é só e nós nos encontraremos mais adiante. Tchau, estudem, viu?